Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem, que tenham passado um ótimo Natal, que Deus abençoe vocês, né? Que a presença dele seja contínua na vida de vocês. Como nós temos feito, né? Nós vamos continuar hoje, né? O estudo sobre o Espírito Santo. Nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Quem ele é, né? Assim, que não existe diferença em relação à posição dele, né, que fala que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas isso não significa que ele esteja em terceiro lugar. Ele, né, tem os mesmos atributos, ele tem o mesmo valor que Deus e que Jesus Cristo, né, que o Pai e o Filho. Né? Nós aprendemos também a respeito das manifestações do Espírito Santo, que ele se manifestava no Antigo e no Novo Testamento, sendo que de formas diferentes. Né? Nós podemos aprender que no Antigo Testamento ele já aparecia lá desde Gênesis e ele agia, né, em determinadas pessoas, e com o Novo Testamento, né, a partir do dia de Pentecostes, ele passou a agir para quem quisesse. Para quem quisesse recebê-lo, né? Então todos tinham acesso, né? Todos hoje têm acesso ao Espírito Santo, né? Basta você buscar, basta você querer, que ele é para todos, né? Não é só, conforme nós falamos, não é só para pastor, não é só para líder de grupo, né? Ele está disponível para quem quer, para quem busca e para quem tem o desejo, né, de ter o Espírito Santo, né? Nós falamos também sobre a importância do batismo, né, com o Espírito Santo para nossa edificação, e hoje nós vamos falar a respeito dos símbolos do Espírito Santo e os seus significados, né? Então nós vamos estudar esses símbolos, né? Alguns já são bem conhecidos e outros talvez não. A gente inicia com a pomba, né? A pomba, ela é o primeiro símbolo do Espírito Santo que encontramos no Novo Testamento. Foi quando João Batista batizou Jesus, né? E João testemunhou dizendo: veio o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com a água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A gente vê essa passagem lá em João 1, do versículo 32 e 33. Então nós temos aqui uma manifestação da Trindade, quando o Espírito é comparado a uma pomba, né? A pomba é um dos mais velhos amigos do homem. A primeira menção que se faz da pomba na Bíblia é em Gênesis 8, né? Noé soltou esta ave com o fim de saber quanto tinha baixado as águas do dilúvio. Então a pomba, ela é um símbolo, né, de brandura, de doçura, de amabilidade, inocência, né? Ela é em relação, nós temos uma relação com o Espírito Santo lá em Gálatas, né? Nós podemos atribuir as suas características aos frutos do Espírito Santo que está lá em Gálatas, né? Então as pombas, elas são classificadas por Moisés entre os animais limpos, né? E sempre foram aves da mais alta estima das nações orientais. As pombas, elas eram usadas, né, nos sacrifícios levíticos, principalmente pelos pobres. Então foi nesta condição que Maria ofereceu um par de rolas ou 2 pombinhos depois do nascimento de Cristo. Então é importante destacar que aves aparecem na Bíblia como figuras de espíritos demoníacos, quando o significado da pomba, que podem ser aplicados ao Espírito Santo. A pomba, ela é mencionada como símbolo de simplicidade, de inocência, de gentileza, afeição e fidelidade, né? Então a pomba, ela pode ser facilmente incomodada. A gente vê uma referência em relação a isso lá em Efésios 4, no versículo 30, né?
Então, a pomba, ela é o primeiro símbolo do Espírito Santo, né? A pomba pousou sobre Cristo quando ele estava sendo batizado lá por João Batista, né? A pomba, ela simboliza simplicidade, inocência, gentileza, né? Então, nós vamos agora para outro símbolo que representa o Espírito Santo, que é a água. A água, ela tem o poder de saciar a sede do homem e limpar as impurezas de qualquer lugar por onde ela passa. Então, a água, ela é outro símbolo do Espírito Santo que se aplica principalmente à doutrina da salvação. É Jesus quem fala da salvação como beber a água, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A gente vê essa passagem lá em João 4, no versículo 14. Então, o Espírito Santo, ao habitar no crente, ao habitar em nós, é esta fonte a jorrar para a vida eterna. É Ele que opera e mantém a vida eterna. A água é necessária para limpeza e purificação. No Antigo Testamento, a água ela era utilizada como símbolo de purificação dos sacerdotes. A gente vê essa passagem lá em Êxodo 29, no versículo 4, e em Levítico 8, no versículo 6. Ezequiel fala da água como instrumento de purificação interior e a relaciona com a regeneração produzida pelo Espírito Santo. A gente pode ver essa passagem lá em Ezequiel 36, no versículo 25 ao 27. Então, é o Espírito que limpa os nossos corações na regeneração e continua nos purificando durante o nosso processo de santificação. A gente pode ver isso lá em 1 João 1, no versículo 9. Outro símbolo que representa o Espírito Santo é o vento, né? O homem, ele não pode ver o vento, né? Mas ele pode sentir a presença do vento, né? Então, o vento, ele pode transformar tudo que está em volta, assim como o Espírito Santo que transforma, né, a nossa vida. Nós também não vemos o Espírito Santo, mas nós sentimos, assim como o vento. Então, o vento é um símbolo da presença do Espírito Santo. A gente vê essa passagem lá em Ezequiel 37, no versículo 9 e 13, João 3, versículo 8 e Atos 2, versículo 2. Jesus Cristo comparou a obra do Espírito à ação do vento, quando disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. A gente vê essa passagem lá em João 3, no versículo 8. Após a sua ressurreição, Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: receberei o Espírito Santo. Então, a sala, né, onde os discípulos eles oravam, eles buscavam, né, o revestimento do poder de Deus, né, encheu-lhe como um vento veemente e impetuoso, né? Então, essa passagem a gente pode ver lá, né, também João 3, 8, João 20, 22, que fala a respeito de receber o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele também é representado pelo vento, que ninguém vê, mas pode sentir. O vento forte, ele sopra para onde ele quer, né? E ele pode transformar, ele pode mudar paisagem, mudar ambiente, assim como o Espírito Santo pode mudar a nossa vida, né? Algumas lições práticas: assim como o vento é invisível na sua ação, o Espírito age de forma invisível no coração humano. Assim como o vento é incontrolável na sua força e imprevisível na sua ação, o Espírito é irresistível e soberano na sua ação. A gente vê essa passagem lá em João 3, versículo 8
Atos 2, versículo 2. E assim como o vento move um barco e velas, o Espírito de Deus moveu aqueles que escreveram as Escrituras, né? Então, as pessoas que escreveram as Escrituras, a Bíblia Sagrada, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. A gente vê essa passagem lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Outro símbolo que representa o Espírito Santo é o fogo, né? O fogo, ele pode simbolizar a destruição, pois consome tudo o que ele toca. O fogo na Bíblia possui diversos significados, mas principalmente para simbolizar a presença de Deus. A gente vê essa passagem lá em Êxodo 3, no versículo 2, e Êxodo 13, no versículo 21. O nosso Deus é fogo consumidor, conforme diz lá em Hebreus 12, 29. O fogo é um sinal da aprovação de Deus, conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, da proteção de Deus, da purificação divina, do juízo de Deus, conforme a gente vê lá em Levítico 10, no versículo 2. Então, o fogo é um emblema do Espírito Santo, conforme diz Mateus 3, versículo 11. Em Apocalipse, o Espírito é comparado a 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Em Atos 2, no versículo 3, na descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, vemos que o fogo era um sinal da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo que aquece, que ilumina, que purifica, que fornece ao povo de Deus energia. Então, ao mesmo tempo que ele tem a capacidade de purificar, ele tem a capacidade de limpar e ele tem a capacidade de aquecer. Outro símbolo que representa o Espírito Santo é o óleo ou o azeite, né? No Velho Testamento, ele era usado para a santificação dos objetos a serem usados no tabernáculo, né, e do sacerdote. No Novo Testamento, ele simboliza o que? A unção do Espírito Santo sobre nós. A principal fonte de óleo ou azeite entre os judeus era a oliveira. A oferta de manjares prescrita pela lei era misturada ao óleo. Né? O azeite ele estava incluído entre as ofertas de primeiros frutos, Êxodo 22, versículo 29 e Êxodo 23, versículo 16. E o seu dízimo era obrigatório, Deuteronômio 12, no versículo 17, 2 Crônicas 31, versículo 5. Então, o óleo também era usado para iluminação, Êxodo 25, versículo 6, Êxodo 27, versículo 20 e 21, e Zacarias 4, versículo 3 e 12. Também era usado na consagração dos sacerdotes, Êxodo 29, versículo 2 e 23, Levítico 6, versículo 15 e 21. Nos sacrifícios diários, Êxodo 29, 40. Na purificação dos leprosos, Levítico 14, do 10 ao 28. E no complemento de voto dos nazireus, número 6, versículo 15. Então, certas ofertas, elas deviam efetuar-se sem aquele óleo, como, por exemplo, as que eram feitas para a expiação do pecado, Levítico 5, versículo 11, e por causa de ciúmes, número 5, versículo 15. Então, nos banquetes havia o costume de ungir os hóspedes. Os criados ungiam a cabeça de cada um na ocasião em que tomavam seu lugar à mesa. A gente vê isso lá em Deuteronômio 28, 40, né? Lucas 7, 46. O azeite ele indicava alegria, né? Então você vê a importância do azeite, né? Ao passo que a falta do azeite ele denunciava o que? Tristeza e humilhação. A gente vê lá em Isaías 6,
Isaías 61, no versículo 3, Joel 2, versículo 19, e em Apocalipse 6, versículo 6. Então, assim como o óleo era usado para a cura, o conforto, a iluminação e a unção com propósitos específicos, o Espírito Santo, que também é representado pelo azeite, pelo óleo, cura, conforta, ilumina, unge e consagra o crente. A gente vê isso lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 27 e 29, 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22 e Tiago 5, versículo 14. Outro símbolo do Espírito Santo é o selo. O selo é um sinal de confiabilidade, Quando os reis eles enviavam uma mensagem, eles colocavam o seu selo, que era para quê? Para garantir a procedência daquela mensagem, Então, a figura do selo, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 1, versículo 21 ao 22, Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30. Quais são as funções e propósitos de um selo? O que ele significa? O selo ele tem 3 funções básicas: autenticação de um documento, propriedade ou posse, proteção ou inviolabilidade. Então, todo crente convertido, é habitado pelo Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ou seja, se não tem o selo do Espírito Santo, é porque ele não foi convertido. A gente vê isso lá em Romanos 8, no versículo 9. A gente vê também em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. O selo do Espírito indica que o cristão é propriedade de Deus. Aí, uma das características, das funções básicas do selo, E ele é protegido espiritualmente por Deus. Então, assim, o selo, ele autentica, então nós somos autenticados pelo Espírito Santo, Nós temos a certeza do Espírito Santo, nós também somos propriedades do Espírito Santo e nós temos a proteção do Espírito Santo, que são as 3 funções básicas de um selo. Outra figura, que representa o Espírito Santo é o penhor. Essa é pouco conhecida, assim como o selo, eu acredito, Então, o Espírito Santo, ele é também comparado ao penhor. A gente vê essa passagem lá em Efésios 1, 14, Um penhor é uma parte do preço que se paga por alguma coisa, como garantia do pagamento final. É uma fiança. O Espírito Santo nos foi outorgado no dia da nossa conversão. E a sua presença em nós é uma garantia da redenção final. A gente vê lá em Romanos 8, 23, Filipenses 1, 6. A pomba, a água, o vento, o fogo, o óleo, o selo e o penhor são as principais metáforas bíblicas que revelam a pessoa e o ministério do Espírito Santo. Ele nos ensina que o Espírito Santo nos revela a Cristo, regenerando-nos de forma soberana, purificando-nos, ungindo-nos, comparando-nos e garantindo-nos um futuro mais feliz, Se nós temos o Espírito Santo. Então, esse estudo com os 7 símbolos do Espírito Santo, nós precisamos entender que são apenas símbolos que procuram nos fazer entender a pessoa e a obra do Espírito Santo, ou seja, para facilitar a nossa compreensão de quem é o Espírito Santo, de como ele age na nossa vida, de como ele é, como ele faz, Então, assim, nós vamos estudar palavras que são empregadas na Escritura como símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, quando você ouvir essas expressões, você ouvir falar nessas figuras, você vai estar sabendo que vai estar se tratando do Espírito Santo. Então, da mesma forma como os nomes variados, nós identificamos o trabalho do Espírito Santo nas pessoas regeneradas pela fé,
no seu Santo Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós aprendemos a respeito desses símbolos. Para quê? Para facilitar a nossa compreensão. Quando nós lermos a Bíblia e entendermos que quando se fala em pomba, quando se fala em óleo, água, vento, né, penhor, está se falando da figura do Espírito Santo, está se falando da pessoa do Espírito Santo, como ele age, né, como ele agiu na vida daquelas pessoas e como ele age hoje também na nossa vida, que não é diferente. Conforme eu falei nos outros estudos, o Espírito Santo está disponível para todos. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, né? Ele vem, ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador, né? Ele leva as nossas orações, os nossos pedidos para Deus, né? De forma que o Senhor entenda, de forma que o Senhor atenda, né? Porque muitas vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, e o Espírito Santo ele tem essa função. Então, irmãos, se você, né, procure estudar, procure pesquisar a respeito dessa pessoa tão importante que é o Espírito Santo, né, que está aqui, né, aproveita enquanto ele está aqui, porque vai haver um momento que ele não vai mais estar aqui nesse mundo, né, e eu espero que nem eu, nem você estejamos também. Mas a gente imagina, né, se hoje está tão difícil, a gente podendo contar com a presença do Espírito Santo, imagina quando ele não estiver aqui. Eu não quero nem imaginar, não quero nem pensar, nem cogitar nessa ideia. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que vocês procurem saber muito mais sobre a figura, sobre essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos.